A teoria começa com a Mine tomando banho, e ela até que enfim tô curada. Enquanto ela tá correndo ela fala na mente que ficou descansando, e consegui me recuperar, já posso voltar a lutar de novo. Tenho que me esforçar mais pela Shelly e pelo Bulat. No campo de treino, ela fala que alguém tem que ajudar ela a treinar. Mas Tatsumi, Lubok que estavam treinados junto com a Akame e Leonis. E Tatsumi fala e Mine. E Akame fala que bom que melhorou. E ela pergunta o que estão fazendo. E Leonis fala que eles estavam doidinhos pra dar uma treinada então resolvemos ajudar. E Tatsumi fala que quando eu usei a Incursio, eu percebi que ela exige uma grande força física, então preciso treinar muito pra conseguir usar ela. Preciso aumentar minha força física senão eu não fico invisível nem por um segundo, e Mine fica vermelha e então ela pergunta pro Lubok onde tá o Levi. E nunca vi você suando tanto, e Lubok fala que o Levi está treinando. Ele ficou muito quieto e sério depois da morte do Bulat não tá falando com ninguém só está treinando sem parar, e depois disso tudo só sobrou 3 homens. Então eu percebi que tinha que me esforçar um pouquinho mais. E Leonis fala que você falou bonito, mas fez a metade dos abdominais que o Tatsumi fez, e Akame fala que não pode fazer nada porque nossos pesos são muito diferentes. E Tatsumi, Lubok e Mine fica com caras de surpresos, e Leonis dá um soco na Akame, e a Najeda aparece falando que vai até a sede revolucionária para entregar as armas imperiais, e Tatsumi fala sozinha, esse machado não pesa muito, e Najeda fala que não consegue usar, mas até que dá para carregar, e Tatsumi fala que chefe incrível a de vocês, e Lubok fala tá na cara ela já foi uma general, e Najeda fala que a Akame vai ficar responsável, com nosso método todos saem melhor, e Akame fala tá eu sei o básico, e Tatsumi fala o que? Só o básico, e Lubok fala fica tranquilo ela e bem seria, e Najeda fala que o outro motivo é para recrutar novos membros, encontrar pessoas talentosas mas duvido que tenham, e Tatsumi fala desculpa eu fui muito fraco para lutar, e Najeda fala vocês 3 lutaram contra 3 servos da Esdeatos mais forte do escalão, vocês derrotaram todos, mesmo a Esdeatos sendo poderosa o exército dela sofreu baixa, quando a revolução começar será um problema a menos, além de salvar as vidas do navio vocês salvaram várias outras e enfrentariam depois, vocês lutou muito bem, e ela pergunta por falar em vocês cadê o Levi? E Tatsumi fala o Levi ficou muito sério depois da morte do Bulat. Ele não falou mais com ninguém, nem comigo ele só fala coisas importantes e pronto. O Levi fica treinando sem parar dia e noite. Eu entendo ele, chefe eu. E Leonis fala não queria ferir seu ego, por isso não contei, mas o Bulat me disse. E aparece uma cena do Bulat falando Tatsumi ainda tem que amadurecer muito, mas ele vai ficar bem forte. Se ele for bem doloso no treino pode até me superar, e o Levi, mesmo tendo uma aparência séria e calma esconde uma força esmagadora ele pode me superar com certeza, e Tatsumi quase chora, e Najeda fala que o Tatsumi pode se orgulhar, lute para sobreviver, e se torne o homem que o Bulat queria que fosse, e também quando encontrar o Levi diga que vou dar uma viajada e também tente conversar com ele, e ela continua dizendo mesmo assim estamos em paz, mas depois só que a Leonis descobriu, a Esdeatos já está recrutando novos usuários de armas imperiais, agora eu preciso agir, e nessa hora corta para outra cena, do Levi treinando sem parar contando várias árvores, mas ele senta um pouco e começa a falar para si mesmo, eu não pude fazer nada para salvar o meu parceiro Bulat, como eu fui idiota, sempre eu fico deixando meu orgulho me consumir, e foi por causa disso que eu vi ele morrer na minha frente, mas já é normal para mim, tenho que manter minha cabeça erguida sempre, no esquadrão da minha tropa, muitos perderam as suas vidas. Então nessa minha nova vida isso já vai ser normal, e eu estou acostumado com isso, mesmo que seja doloroso, mas de agora em diante eu não vou ficar com esse meu orgulho, lutarei até o fim para defender as pessoas e livrar elas desse inferno, depois vou conversar com o pessoal, vou continuar treinando. E Levi volta a treinar. E a força e velocidade dele estava aumentando muito. Depois vai pra cena da Esdeat no túmulo dos servos dela falando vocês perderam a luta. Por serem fracos a natureza se encarregou de eliminá-los. Pobres subordinados. Não me resta outra opção a não ser vingá-los. Meus novos membros de armas imperiais chegarão hoje. Me disseram que eles têm algumas peculiaridades. Será que é melhor testá-los? No dia seguinte, o cara fala meu nome
nome Wave, sou da Mar, por isso entrei na família real, e fui contratado pelas forças especiais da capital, ou seja, fui promovido, e minha primeira vez na capital, por isso não quero parecer um caipira, mesmo parecendo um, e as pessoas olhariam para ele com cara de que ele estava fedendo, então ele falaria que esse presente foi a mãe dele que fez, até ele chegar no palácio, falando que meus colegas devem estar nessa sala, a primeira impressão e a que fica, então não posso abaixar a cabeça, então ele abre a porta, e vê um cara com máscara, se assusta e fecha a porta, e ele pensa que essa não era a sala, mas o mesmo vê era ela mesmo, então ele abre a porta, falando que é melhor passar reto sem chamar muita atenção, mas o cara não parava de olhar para ele, então a Kuromi aparece, e Wave fala uma garota normal, então ele vai se apresentar para ela, mas Kuromi fala eu não vou te dar nenhum, e Wave fala cruz credo que menina estranha, e então mesmo volta pro lugar dele, e a Seryu aparece se apresentando e também o Goro, e Wave fala uma garota normal, e Seryu joga flores no chão falando, Dr. Styles pode entrar, e o doutor fala se importa com a primeira impressão, isso que ser estiloso, ser um homem de etiqueta, e Wave fala outro cara estranho, e Dr. Styles fala só de olhar dá pra perceber que um caipira, mas um caipira bem bonito, posso dar um trapo no seu visual, o prazer e todo meu, e Wave fala o cara gostou de mim, então outro cara aparece falando parece que eu cheguei tarde, e Wave se apresenta, e ele fala meu nome e um prazer conhecer você, e Wave vai até ele falando finalmente um cara normal, e então o cara de máscara fala que fez um pouco de chá, falando mil perdões eu fui o primeiro a chegar e não me apresentei, porque sou muito tímido, parece que sou o mais experiente daqui então não posso me comportar assim, como temos armas imperiais vamos ser bons amigos sou do pelotão da incineração me chamo Boss, e Wave fala de tímido ele não manda assim não, Styles fala do pelotão da incineração, os que incineração tudo pela frente não importa o que, por isso essa aparência só que não faz o meu tipo, então a Esdeata aparece com uma máscara, e ela fala vocês todos o que estão fazendo aqui? E Wave fala segura onde a gente veio pra, e ela dá um chute nele o mesmo cai no chão, e Esdeat fala há traidores entre os assassinos não baixe a guarda e ela vai pra cima do Rum, mas ele se esquiva dos golpes dela, e Esdeat fala esse tem bons reflexos, e Seryu vai pra cima dela, mas Esdeat derruba ela no chão, falando pra alguém com ataque sorrateiro você expôs demais a sua presença, e Kuromi vai pra cima e acerta ela, falando mesmo que seja brincadeira sua não espere que eu facilite, e Esdeat fala essa é sua arma imperial e uma lâmina impressionante, e Boss fala General Esdeat, então tudo iria acontecer como na história original, com eles vestindo ternos, e a Esdeat falaria que depois de ver o Imperador vai ter uma festa, Wave fala assim de cara, Rum fala a gente não tem um monte de compromissos, e Esdeat falaria temos que livrar dessas chatices primeiro, e Dr. Styles perguntaria como será os nomes deles, e ela fala somos os Jaegers, e Wave e Boss estavam cozinhando, enquanto Seryu pergunta pra Esdeat o que ela faz no tempo livre, e ela falaria caçar e torturar, mas nesse momento o amor está me interessando, e a Esdeat falaria que essas armas não podem ir para as mãos do primeiro-ministro. Vamos criar um evento para achar usuários compatíveis na cidade Tatsumi. E Levi encontra Lubok na frente de uma loja, e o mesmo abre uma passagem secreta. E Tatsumi fica impressionado, falando isso tá com uma cara de esconderijo mesmo. E Lubok fala não te disse que tem o maior orgulho, e Tatsumi fala você não deve ter ajudado em nada, e Levi estava muito calado. E Leonis fala chegaram. Bem-vindos ao nosso esconderijo na capital, e Tatsumi fala irmãzinha você tá muito à vontade, e Levi fala até que um bom esconderijo, e Lubok fala que os panfletos da Mine finalmente apareceram não sei ainda porque não tem o do Levi, e Tatsumi fala talvez não tenham visto o rosto do Levi já que ele muito rápido, e na capital só fala da força-tarefa os Jaegers, e Lubok fala a Esdeat e a líder não lhe espanta cai na boca do povo, e Levi fala mesmo que o exército dela esteja sofrendo baixa, ela tá conseguindo se recompor muito rápido, isso vai ser um problema. E Tatsumi fala e verdade Levi isso vai ser um problema, mais uma pergunta o quanto ela é perigosa.
e Lubbock contaria tudo que uma tribo tirânica se rebelou contra o exército da capital, e eles atacavam. Então tinha muita dificuldade, até que mandaram as jovens mais experientes da capital a Nagenda e a Esdeat, e ela daria um fim na tribo, matando todos por diversão. E a Nagenda falaria que não pode aceitar isso, essa brutalidade deles não pode me dar prazer. E Lubbock fala e foi isso. E Tatsumi fala depois disso deixar eles vivos e horrível. E Levi fala essa Esdeat e um demônio que só quer sangue e morte. Eu imagino como foi pra Nagenda ser parceira de uma maníaca como ela. Uma brutalidade dessas não tem preço. E verdade, mas a capital fazer isso não e colocar mais lenha na fogueira, colocar mais lenha e o que a Esdeat quer. Quanto mais rebeliões melhor, e ela acaba se divertindo mais. E Tatsumi fala que brutalidade. E Leonis fala gente que perigo, ainda bem que eu não partir pra cima dela sozinha. Quanta gente inocente ela matou pra ter uma áurea tão sombria como aquela. Pra você ter uma dúvida como essa, ela deve ser um monstro. E Lubbock fala se estiver curioso, olha, ela tá promovendo um torneio. O vencedor vai ganhar grana, dá pra ajudar seu vilarejo com ela. E então teria uma conversa entre o imperador e o primeiro-ministro sobre a Esdeat ter um companheiro. Mas eu vou pular essa parte pra teoria não ficar tão longa. E nesse torneio eu vou fazer um torneio em dupla, pra fazer o Levi lutar. E então na primeira luta o espadachim vence o gladiador, e na próxima luta Itatsumi o ferreiro e Levi o carpinteiro versus o açougueiro e um inimigo aleatório. E Leonis fala que eles arrasaram no visual. E Lubbock fala sim, eles estão no estilo. E o Rum fala que dois deles ainda são jovens. E então a batalha começaria. E o açougueiro vai pra cima do Tatsumi, mas ele se esquiva e acerta um chute nele. E o açougueiro continua atacando o Tatsumi, mas ele estava se esquivando de tudo. Enquanto isso não durou nem poucos segundos, e Levi já mandou o adversário dele pra fora, falando pensei que ia ser mais difícil. E Tatsumi acerta 2 socos no açougueiro, e ele tenta acertar o Tatsumi, mas ele dá uma rasteira nele, e acerta um chute, e derrota o açougueiro. E Rin fala que esses dois são jovens muito talentosos. E Esdeat fala e o Levi fala acabou, os vencedores são Tatsumi e Levi. E então Levi fala mandou bem Tatsumi, e Tatsumi fala obrigado Levi, nós conseguimos. E a Esdeat fica apaixonada pelo Tatsumi, e ela faça eu encontrei. E então ela vai na direção deles. E Tatsumi Levi ela mesmo vai entregar o prêmio. E Levi fala se mantenha tranquilo, não faça movimentos suspeitos. E Tatsumi fala tudo bem. E Esdeat fala Tatsumi e Levi são belos nomes. E eles falam obrigado, e Tatsumi fala então essa é a Esdeat, líder do trio das bestas. Se não fosse por ela o irmão estaria vivo. E Levi fala eu estou com uma vontade tão grande de matar essa maldita aqui, mas não posso arriscar a vida do Tatsumi. E Esdeat fala suas vitórias foram espetaculares. O prêmio eu vou entregar pra você Tatsumi. E ele fala obrigado mesmo. E Tatsumi fala na mente dinheiro, e dinheiro eu aceito com prazer. E Levi fala isso tá muito suspeito. E a Esdeat coloca uma coleira no Tatsumi, falando de agora em diante você é minha propriedade. E Tatsumi fala o quê? E Esdeat fala que não dá pra conversar, vamos a um compromisso. Não dá pra explicar. E ela desmaia o Tatsumi, falando vamos conversar no meu quarto só nós dois. E Levi fala na mente espera minha propriedade. Conversar no quarto só eles. Ela por acaso está apaixonada por ele. Mas que palhaçada é essa? E Lubbock fala mas o que está acontecendo aqui? E na base a Kami fala o Tatsumi foi pego pela Esdeat. E Maine fala será que descobriram que ele da Night Raid? E Lubbock fala não sei, só o Levi estava com ele, mas a chance é bem grande. E Leonis fala a gente seguiu eles até chegar no palácio, o que fazemos agora? E Maine fala não seja boba de ir salvar aquele idiota Akami. E a Akami fala por hora vamos para uma base perto do palácio, e temos o Levi, ele pode saber o que fez a Esdeat levar o Tatsumi. E Leonis fala boa ideia, tem nosso esconderijo, e vamos perguntar pro Levi depois. E Lubbock fala o que vamos fazer sobre o Tatsumi.
salvar ele um suicídio? E a Kami fala: eu sei disso, mas o Tatsumi é uma membro importante da equipe. Vamos fazer o possível. Do lado de fora da base, no lugar onde os amigos do Tatsumi estão enterrados, Levi estava lá falando: eu não pude impedir ela levar o Tatsumi, mas se eu tivesse feito alguma coisa eu teria revelado minha identidade. E ela poderia matar o Tatsumi, mas se a ex-beata está apaixonada pelo Tatsumi não importa. Aguente firme, amigo, eu vou salvar você, não importa como. Fim da teoria. Espero que tenha gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscrevam no canal, isso ajuda muito. A parte 10 e 11 em breve. Valeu, falou.